Oi, gente, tudo bem? A aula hoje é sobre o ar. Vamos lá. Bom, o ar, ele é uma mistura de gases, que tem a seguinte composição: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é o principal componente do ar, tá? É o que mais tem aqui. E ele não é absorvido pela maioria dos seres vivos. No homem, por exemplo, quando a gente inala o ar, né, quando a gente respira, todo o nitrogênio que nós inspiramos, ele é expirado também. Então, nós não usamos o nitrogênio no nosso metabolismo. O gás oxigênio. Bom, o gás oxigênio, ele é essencial para a nossa sobrevivência, né? Porque ele é consumido na respiração, que é o processo que libera energia quebrando os alimentos, certo? Bom, ele também pode ser usado na queima de materiais, então, como, por exemplo, papel, madeira e etc. O gás oxigênio, ele é produzido durante o processo de fotossíntese, que nós já estudamos, que é realizado por seres fotossintetizantes. Então, nesse processo que acontece, o gás carbônico ou dióxido de carbono, a água, na presença de luz, são transformados em glicose, tá? Que é um tipo de açúcar, né? E o gás oxigênio, que é liberado para o ambiente. Então, essa é a fotossíntese. Lembrando que as algas microscópicas que vivem sobre a superfície do oceano, dos mares, né, que produz a maior parte de gás oxigênio que nós respiramos. Bom, o gás carbônico ou dióxido de carbono tá aqui e ele corresponde a apenas 0,035% do ar. É super pouquinho. E ele é consumido no processo de fotossíntese, né? Então, ele aparece aqui, que é o CO2. E ele é liberado na respiração. Então, quando a gente inspira e expira, a nossa respiração, né? A gente libera gás carbônico, que é usado aqui na fotossíntese depois. Na decomposição, que é o que a gente chama de apodrecimento, também tem a produção de gás carbônico, certo? E queima de combustíveis fósseis também. Então, aqui é só para mostrar o processo de combustão. Então, quando a gente fala em processo de combustão, é processo de queima. E todo o processo de queima envolve gás oxigênio, certo? Então, o combustível aqui, que seria a vela, né, o pavio. O oxigênio do ar, que é o comburente. Então, quando pega o fogo, só tem esse processo de queima por causa do oxigênio. Tanto é que depois, se a gente confina, né, o fogo, o oxigênio acaba e a chama apaga, certo? Vapor de água. Bom, o vapor de água, ele umidifica o ar, ele vem da vaporização da água líquida. A transpiração das plantas também libera vapor de água. A quantidade de vapor de água no ar não é constante, isso vai depender de região para região, de época do ano. Quando a umidade do ar é muito baixa, o interior do nariz, da boca e de todas as vias aéreas ficam ressecadas e a respiração fica bem difícil. Bom, quais são as propriedades do ar? O ar tem massa, o ar ocupa espaço, o ar oferece resistência ao movimento, o ar exerce pressão e o ar apresenta compressão. Beleza, então essa imagem a gente consegue observar que existe um equilíbrio aqui nesse cabide, né, com as duas bexigas cheias, mas quando estoura uma delas, o cabide ele pende para esse lado, e isso mostra que o balão cheio tem mais massa do que o balão vazio. Outra coisa que essa imagem dá para observar é o volume. Então, a bexiga cheia mostra o ar ocupando um espaço dentro da bexiga, certo? Que ele tem o volume interno aqui.
Então, quanto mais você enche a bexiga, maior vai aumentando o volume interno da bexiga. Compressibilidade. Então, a matéria pode ser comprimida sofrendo redução do seu volume. Então, por exemplo, se a gente pega aqui uma seringa e puxa o êmbolo, o ar entra. Quando você fecha aqui com o dedo e empurra o êmbolo, o ar que estava aqui dentro, ele fica comprimido. Então, as moléculas dos gases ficam todas juntinhas aqui, comprimidas. Certo? Então, isso é a compressibilidade do ar. Isso é que nós vemos também acontecer em pneu de carro, por exemplo. Quando você coloca o ar, as moléculas ficam comprimidas lá dentro, né? E o pneu fica bem durinho. Pressão atmosférica, vamos lá. Então, essa imagem é legal porque mostra que o ar, ele tem massa, né? E ele exerce pressão. Então, a pressão do ar varia de acordo com a altitude do local. Por exemplo, a pressão do ar no nível do mar, aqui, ela é maior do que a pressão do ar em São Paulo, que tem uma altitude de 750 metros. Ok? Então, é fácil perceber porque a pressão atmosférica ela é exercida pela coluna de ar que está acima de nós. Então, esse retângulo aqui representa essa coluna de ar, que ela é muito maior no nível do mar do que aqui em São Paulo, por exemplo. Certo? Então, mostrando que a pressão aqui ela é menor do que nessa região aqui. Ou seja, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica do local. Não se esqueçam disso, tá? Fácil, né? Uma coisa interessante que eu queria contar para vocês é sobre o tímpano, né? Que vocês questionaram bastante sobre isso. Quando a gente está descendo a serra, por exemplo, a gente sente um desconforto muito grande no ouvido, né? Que a gente chama de orelha externa e orelha interna. Essa região aqui da orelha, existe um tecido chamado tímpano. E quando nós estamos descendo a serra, né, tá diminuindo a altitude, então diminui a altitude, aumenta a pressão do ar, ou seja, aquela coluna de ar em cima da nossa cabeça aumenta muito, o que acontece? A pressão do ar, ela empurra esse tímpano para dentro. E é onde dói, muitas vezes dói bastante, e a gente tem que ficar mexendo a boca, mascar chiclete, comer maçã, sei lá, miolo de pão, para tentar voltar ao tímpano no lugar. É por isso que a gente sente o desconforto. Bom, essa imagem eu vou explicar melhor no outro vídeo, tá? Que vai ser o próximo que vocês vão assistir. O uso do ar. Então, o ar ele pode ser usado como isolante térmico, que nós vimos já numa das atividades que a gente fez. Os pássaros, eles podem eriçar as penas aprisionando o ar. Então, eles fazem isso quando eles têm frio, porque o ar ele é um isolante térmico. Flutuador em boias e botes, então isso é super usado, né, por nós. O que acontece? O ar, ele é menos denso que, no caso, a água. Então, quando você aprisiona o ar, né, por exemplo, aqui na boia, o que acontece? Ele vai flutuar, porque ele é menos denso. Então, com isso, dá pra gente fazer embarcações, os navios e etc. Bom, nos alimentos, olha só que legal. A clara em neve, aqui é um exemplo só, tá? Quando um cozinheiro quer preparar um alimento que tem uma consistência leve e mais volumosa, ele bate a clara do ovo, né, na batedeira, e daí de repente ela vira assim, essa espuminha, que é o que chama de clara em neve. O que acontece? A clara, ela tem uma composição química propícia para armazenar o ar. Então, quando bate na batedeira, vai entrando o ar nessa composição química, nessa estrutura química que ela tem, e vai formando, tendo esse aspecto aqui. Então, isso nada mais é do que a clara do ovo com ar. E o vácuo, né, na conservação dos alimentos, que é interessante porque a gente até agora falou do uso do ar, mas aqui o vácuo é a ausência do ar, que ela é super importante e muito usada a nosso favor. Então, é uma técnica que conserva alimentos previamente preparados numa embalagem a vácuo, que é nada mais do que a ausência do ar. Porque quando a gente tira o ar,
o prazo de validade dos alimentos aumenta porque retarda a ação dos micro-organismos presentes no ar, que causariam a deteriorização do alimento, tá? Ou seja, evita que ele apodreça com mais rapidez, certo? A gente fica por aqui. Beijo, tchau!